Paz, irmãos, os que estão abençoados aí podem comigo dizer graças a Deus. Não, graças a Deus ficou assim meio chuvoso, né? Eu acho que pode ser melhor. Graças a Deus. Então cumprimente quem está ao seu lado e diga-lhe que bênção que você veio. Mas esboça aquele sorriso, irmão, porque ele não vai acreditar. Crente é meio desconfiado. Eu quero nessa oportunidade externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder retornar aqui. Eu não vou nem falar quantos anos, porque tem literalmente anos mesmo. E graças a Deus pela vida, pela família, o ministério do pastor João Queiroz e a igreja que Deus colocou aos seus cuidados, que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre esta igreja. Eu tenho certeza que esta noite Deus tem uma bênção para a sua vida e uma palavra para o seu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês Colossenses 3:15, apenas uma palavra de reflexão. Colossenses 3:15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Talvez uma das temáticas mais complexas da vida cristã seja exatamente esta teologia paulina que vai esboçar e trazer no seu bojo o entendimento de gratidão. Há uma facilidade enorme no ser humano de sermos ingratos e, consequentemente, com a ingratidão, brota aí automaticamente a murmuração. Então, nós temos uma tendência muito mais de murmurar do que de agradecer. Engraçado que o salmista Davi, um dia, ele faz uma oração que, no mínimo inusitada. Ele começa a falar com ele mesmo. E ele começa a dizer no Salmo 103, bendiz, ó minha alma. Ele não está exortando as pessoas, ele não está dizendo, direcionando essa palavra para uma outra pessoa. Ele está ministrando sobre ele mesmo. E ele está dizendo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E esta é, sem dúvida, este é um dos grandes desafios da vida cristã, de nunca nos esquecermos quem nós éramos e quem somos, onde estávamos e onde estamos, o que Deus um dia fez pela nossa vida. É interessante ainda que quando Paulo vai dizer sede agradecidos, ele também vai usar um outro texto dizendo em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Em que pese, às vezes, a gente se fica um pouco equivocado com essa expressão, em tudo dai graça, que eu já vi gente, por exemplo, falar, irmãos, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, graças a Deus, e eu estou dando graças a Deus, porque a Bíblia manda a gente dar graça em tudo. Mas a Bíblia não está dizendo dar graça por tudo, é dar graça em tudo, é diferente. Se você está com uma doença, com uma situação difícil, não é para você dar graça por isso, mas mesmo na doença, mesmo na enfermidade, mesmo na dificuldade, a gente encontra motivos para darmos graças a Deus. Esta é a ideia do texto. A ideia da gratidão, ela permeia primeiro na mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. Diga comigo, mudança de mentalidade. Enquanto a gente não entender que ser grato é um fator de inteligência, isso não é só a Bíblia que diz. Hoje, a neurociência, hoje, as pesquisas indicam que a pessoa que é agradecida, ela é mais feliz. Há uma pesquisa feita nos Estados Unidos que os homens e mulheres mais ricos do mundo e que são felizes, que tem gente que é muito rico, mas é infeliz.
mas as pessoas que são ricas e felizes, elas são agradecidas. Então a gente precisa entender e colocar na nossa mente e mudar a nossa forma de pensar em relação à gratidão. Nós precisamos ser gratos. A gente precisa amadurecer o pensamento de gratidão. Ser grato pela vida, ser grato pela nossa salvação. Ser grato por a gente acordar e ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Da gente poder andar. Alguns irmãos aqui, eu estou vendo muita gente nova, então com certeza não é da nossa época, né? Então os irmãos que me conheceram aqui, conhecem um pouco da minha história, sabe que eu já fui operado 3 vezes do coração, e na verdade eu já beijei o pé de Abraão 2 vezes, e eu só não entrei porque o Cláudio Duarte esses dias me falou que para entrar no céu tem que ter a senha. E aí eu não estava com a senha, eu não pude entrar, mas talvez a senha esteja com você aí, fica tranquilo, até meia-noite está no prazo de validade. Mas sem senha não entra. Agora o que acontece é que teve irmãos ali que quase fez o sinal da cruz, né? Que o céu é bom, mas ninguém quer ir. A verdade é essa. E nesse processo de enfermidade, eu tive um período muito crítico na minha saúde. Chegou o ponto de eu não poder atravessar uma avenida, uma anhanguera dessa, literalmente correndo ou a passos largos. Se eu fizesse, eu teria que fatalmente chegar do outro lado e sentar-me no meio-fio, porque o meu coração parece que ia sair pela boca. E eu cheguei ao ponto de pedir a Deus que me levasse. Eu disse, meu Deus, eu estou literalmente imprestável, eu não estou conseguindo andar, eu não estou falando de caminhada, eu não estou falando de corrida, eu estou falando de andar. Eu estava pregando por graça e misericórdia, porque tudo me cansava. Eu subir esse degrau ali, rapidamente, é o suficiente para eu não ficar aqui esperando uns 20 minutos, ter fôlego para poder pregar. Aí um dia, eu fiz o tratamento, graças a Deus, deu tudo ok, operou, tal, zerou, e eu estou na esteira. E eu comecei, Deus me trouxe a lembrança de que eu não podia caminhar, e agora eu estava em cima de uma esteira. E cada passo que eu dava, eu fiquei ali quase 1 hora na academia, e as lágrimas descendo, misturadas com suor, lágrimas de gratidão. Às vezes a gente vem ao culto e reclama porque choveu e o carro não está legal, e a gente reclama porque não tem 2 carros. Você tem um carro e está reclamando que não tem 2. E aí a gente começa a focar, e tudo que a gente foca expande. E a gente começa a focar no negativo, naquilo que é ruim, e isso vai expandindo e tomando conta do nosso ser. E a gente vai perdendo a graciosidade de sermos agradecidos. Eu li quando o Frank Williams, dono da Williams, fez uma declaração que os carros que ele tem vai a 300 quilômetros por hora, e ele numa cadeira de rodas dizendo, daria toda a minha fortuna para ter 2 pernas e poder andar livremente. Você já pensou que você vira o culto aqui de carro, glória a Deus, mas se você não tivesse carro, você pudesse vir andando, mesmo que fosse cansativo. Você já parou para agradecer que você pode vir caminhando e você não depende de ninguém. E às vezes a gente deixa passar esses detalhes da vida, a gente deixa passar essa graça que Deus nos dá. É por isso que a gente precisa ser mais agradecido. E o salmista Davi diz, tudo que há em mim, esse tudo que há em mim, são os meus pensamentos, os meus sentimentos e o meu comportamento. Tudo que tem em mim, meus membros, meus olhos, meu nariz, minha boca, tudo devemos louvar a Deus. Eu não estou nem podendo sorrir direito, porque, como diz o meu neto, eu estou com 2 janelinhas aqui, porque o provisório caiu e estou fazendo um implante. E eu conversando lá com a minha filha, e o meu neto, né, criança é criança, a janelinha.
Mas eu comecei a pensar, que janela abençoada, você pode ir no dentista, pode colocar um dente, e aquela época que a gente não tinha nada disso, pelo menos no meu caso, a gente veio de uma pobreza terrível, como diz o nordestino, uma pobreza lascada, a gente não tinha nada nem para comer, quanto mais para cuidar de dente, e hoje a gente tem tantas opções, é caro, mas você parcela, irmãos, é igual o Casas Bahia, até em 17 vezes, e a coisa vai caminhando. A gente precisa ser agradecido. Você já agradeceu porque você levantou hoje? Você já agradeceu porque você está aqui na casa de Deus hoje? E não estou profetizando nada disso, ninguém aqui vai morrer, mas você já imaginou que talvez seja o último culto da sua vida e você está aproveitando essa noite para dar ao Senhor o seu melhor, e é por isso que nós estamos aqui exaltando o nome dEle. Será que a gente pode agradecer? Será que a gente pode ser de verdade grato? Isso é uma questão de mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Quando eu penso que ser grato é um fator de inteligência, eu preciso ser inteligente, eu preciso ser mais agradecido. Quando a gente murmura, a gente atrai essas coisas negativas para a gente. E quando a gente agradece, e você sabia que todas as vezes que você agradece, você abre a porta para uma bênção maior? Lembra dos 10 leprosos? Os irmãos, vocês lembram da passagem dos 10 leprosos? Aí os 10 leprosos foram curados, sim ou não? Aí teve um entre eles que não era judeu, é curioso isso. O único que não era da religião, o único que não era da igreja, é o cara que volta. Porque o religioso vai lá para Jerusalém, mostrar para o sacerdote, cumprir o ritual, mas não volta na fonte curadora, não volta para agradecer. É igual esses crentes que vivem andando de muleta, e quando precisa do pastor, o pastor tem que ser pastor 24 horas. Ele manda um zap para o pastor às 2 da manhã, e o pastor tem que estar online, já para responder imediatamente. E se ele ligar, o pastor, 4 horas da manhã, já tem que estar de joelho, e diz: irmão, estava só esperando você ligar, que Deus me revelou já o seu problema. A gente está precisando de uma coisa assim. E aí, oh, meu Deus do céu, o crente é tremendo. Sabe o que acontece? E aí o pastor não vai visitar você, você desvia, fica de bico empinado, porque o pastor não visitou. Visita é bênção? Claro que é. Mas se visita resolver esse problema de todo mundo, pastor João, Adão não teria desviado, Deus visitava ele todo dia. Não, é sério, Deus visitava Adão todo dia, e o camarada desviou, irmão. Não foi anjo, não foi arcanjo, não foi querubim, o próprio Deus que ia lá falar com ele. Dá para entender? Então dá um sorriso aí, não fica me olhando muito sério assim não, eu vou desconfiar que Deus está falando contigo. Sorria, Jesus te ama, você está sendo filmado. Gratidão é uma questão de mudança de mentalidade. Diga comigo, gratidão é mudança de mentalidade. Gratidão precisa ser uma mudança de sentimento. Porque quando sai do pensamento e passa a ser sentimento, não é mais só fator de inteligência, fator racional. Não, eu vou agradecer porque há uma bênção na gratidão. Aí você está usando só a cabeça. Mas quando isso faz parte do sentimento, então é pensamento, sentimento. Quando isso está inserido dentro da gente, vai no automático. Vai no automático. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas, inclusive da minha família, que você pode fazer tudo por ele não dá conta de falar um obrigado para você. Ele não dá conta. É impressionante. A impressão que a gente tem é que nós somos obrigados a fazer aquilo para eles. Eles não agradecem. Agora, irmãos, quando isso está aqui dentro, é automático, já vem no automático, você simplesmente abre a boca e agradece. Mas não é uma forçação de barra, é algo voluntário, genuíno, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E se o coração está cheio de gratidão,
os nossos lábios vão transbordar em gratidão. O salmista diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre gratas diante de ti, ó Senhor. Que a gente possa ter o entendimento que ser grato é algo que agrada o coração de Deus. Então o samaritano volta, não mais leproso, e ele se prostra diante de Jesus. E quando ele está diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Veja que o samaritano não meteu o pau, não. Aproveitou para tirar a casquinha. Eles foram lá, tá, só eu que não. Porque quem está grato, ele não está preocupado se o outro não agradeceu. Ele está fazendo a parte dele. Aí Jesus olhou para ele e deu uma outra bênção. Diz assim, a tua fé te salvou. Ele recebe a cura da lepra do corpo e recebe a cura da lepra da alma. Os outros 9 foram só curados no corpo, mas continuaram com a alma leprosa. Mas esse samaritano, esse homem que não era do contexto religioso, que não era da elite religiosa, que talvez não entendesse nada de Antigo Testamento, nada de palavra de Deus, mas que entendeu que ele podia estar na fonte, adorando e agradecendo a Deus pela vitória que ele havia recebido. Só quem pode glorificar o nome dele nesta noite. Diga comigo, mudança de pensamento, mudança de sentimento. Isso vai refletir na mudança de comportamento. Quando está na cabeça, sentimento é automático, você faz. Esses dias eu estava ouvindo um pastor lá do Nordeste. A igreja dele, para mim, é a maior igreja local que existe no Nordeste. Os cultos dele de domingo reúnem normalmente 6.000, 7.000 pessoas. Sem ser festa, culto normal. É evidente que a elite daquela cidade está na igreja dele. A gente fala igreja dele, mas a gente entende que é a igreja de Cristo, mas pastoreada por ele. E ele estava fazendo uma reforma na igreja, e pastor, quando vai mexer com reforma, é impressionante. Eu não sei aqui o pastor João, mas todos que eu conheço, ele vai fazer um banheiro, todo mundo que vai visitar a igreja, ele leva no banheiro para mostrar. Não é sério, tá no sangue, é coisa meio... Eu não consigo desvendar esse manto, mas é assim que funciona. E aí chegaram os amigos dele lá, e ele foi ao banheiro, porque o banheiro que ele estava fazendo lá, um banheiro masculino gigante, muito bem arrumado, muito organizado. E aí, quando ele foi entrando com aqueles obreiros e pastores, tinha uma irmã ajoelhada com uma luva dessa de borracha, tentando desentupir um vaso. E ele olhou para ela e disse, irmão, o que você está fazendo aí? Ela disse, eu estou tentando desentupir o vaso. Alguém jogou papel aqui, entupiu. Aí, de repente, ele diz, não, eu sei que você está fazendo isso, mas a pergunta que eu estou fazendo é outra. O que a senhora, como desembargadora, está fazendo assim, limpando o vaso? Ela disse, eu sou desembargadora do portão para lá. Aqui dentro, eu sou serva. Eu só não sei porque você não glorificou a Deus, né? Mas eu fico imaginando que há pessoas que elas não permitem que sua titularidade, que suas formações acadêmicas, que suas condições financeiras e sociais interfiram no seu modo de servir a Deus. E a pessoa que é grata, independe das suas condições financeiras, ela é grata de verdade. E aí eu desafio você
a fazer esse exercício, porque gratidão é um exercício, não é fácil. Não é fácil. O motoqueiro te dá, você termina de fazer o voto aqui, chega no semáforo ali, o motoqueiro, aqueles que vêm da Quinta Avenida, para não dizer que é do Quinto, né? Da Quinta Avenida, vem. E faz aquele estrago. A tendência natural, não é? De revolta, de chateação e tal, de brigar. Mas você já parou para pensar assim, quebrou a lanterna e é da sua Range Rover. Meu Deus do céu, pensa num troço caro. E dá agonia só de pensar, por isso que eu nem tenho. Aí, parou para pensar que você não se machucou? Que você está intacto? Parou para dar graças a Deus porque o motoqueiro não morreu? E se ele tiver morrido, pastor? Está com Jesus, está tudo certo. Você não pode fazer como o irmão, estava super atrasado para ir para o culto, aqui em Goiânia. Ele vem no carro, atrasadão. E ele era bem fortão, saradão mesmo. E aí um motoqueiro fez uma graça na frente dele. E ele quase passou por cima da moto. E no semáforo ele não resistiu, ele parou o carro e derrubou o motoqueiro. Jogou o motoqueiro no chão e armou para dar um murro assim. Deus me livre, um murro daquele. Você não vê só a estrela, você já vê o sol da justiça na hora. E aí, quando ele foi armar o murro, o motoqueiro levantou a mão e disse: o sangue de Jesus tem poder. Ele disse: ó, cara, você é crente? Disse: sou, então a paz, irmão. Estavam indo para o mesmo evento. Legal demais. Ainda bem que reconciliaram na estrada, né? Agora imagina se ele enche o olho do outro com um murro e os dois chegam na igreja, um prega e outro canta. Olha que maravilha, que dueto maravilhoso. Aí você para agradecer. A gente precisa entender que mesmo nessas fatalidades, e não desejo isso obviamente para ninguém, mas mesmo nessas adversidades, a gente terá sempre motivos para agradecer a Deus. Vale um glória a Deus, vale um aleluia, vale um amém. E o comportamento, ele vai refletir com duas questões: a fala e as atitudes. Então eu vou verbalizar, isso vai vir naturalmente, porque a minha mente, o meu sentimento está envolvido nisso, então o meu comportamento gera isso. Então a minha fala não é só quando eu estou com o microfone aqui na mão. Porque quando eu estou com o microfone aqui na mão, a gratidão está só na cabeça. Mas quando vai para o sentimento e vem para o comportamento, eu posso estar sem microfone, eu posso estar na rua, eu posso estar na feira, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar no shopping, e o sentimento é o mesmo. Que não é algo forçado nem forjado, vem genuinamente. É genuíno. Aliás, a gente não pode nem estar falando mais essa palavra genuíno, não, porque deu problema lá no PT. É verdadeiro, autêntico, da essência. Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus Cristo. Será que nós estamos dispostos a fazer o compromisso com Deus de sermos mais agradecidos? De sermos mais gratos a Deus? Eu vejo gente trazendo o dízimo para a casa de Deus, e eu não vim aqui falar de oferta, obviamente, mas a gente traz o dízimo para a igreja numa amargura lascada. Vamos, porque o pastor falou que se eu não dizimar, vai cair um avião na minha casa, vai passar um trator por cima do meu carro. E aí, coincidência ou não, acontece alguma coisa ruim mesmo, ele já põe na cabeça: olha a maldição que o pastor lançou. Então, é aquela coisa forçada, parece que eu tenho que fazer aquilo, senão eu morro. Porque o pastor que me antecedeu, o colega, falou uma coisa que eu prego sempre.
a ideia que a gente precisa ter da paternidade de Deus. A ideia que a religiosidade impregnou na gente, de um Deus severo, de um Deus punitivo, de um Deus mau, parecendo um Rambo. Você já assistiu o Rambo? Quem já assistiu o Rambo aí? Eu assisti os 5. O primeiro é Programado para Matar, o nome espetacular, Programado para Matar. Ele trabalha mais com a faca e um fuzil. Mas no quarto, ele já está com uma .50, irmãos, que derruba até helicóptero. Cada tiro dele arranca um pedaço da pessoa, joga a perna fora. A ideia que gente criou de Deus é desse Deus Rambo, com a fita vermelha de trás de uma arma, com a boca torta, esperando você sair para te fuzilar. Aí você não veio ao culto, você foi para o shopping. Você está lá no Flamboyant, de repente, vai na escada rolante, pof, cai e quebra a perna. Não precisa nenhum profeta chegar perto de você. A sua própria consciência vai dizer, está vendo aí? Você não foi para a casa do Senhor? Tome. Dá para entender? Essa ideia de um Deus punitivo, de um Deus mau, isso foi construído na gente. E para arrancar isso, só a graça de Deus. E a gente não pode estar aqui por medo, apavorado, essa teologia ou essa escatofobia que estão pregando aí de fim de mundo. Eu vejo uns irmãos antenados com internet o tempo inteiro, irmão, sai fora disso. A escatologia bíblica não é escatofobia, não gera medo, pavor. Ela é um evangelho de esperança, de paz. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Haverá grande tribulação, haverá tudo isso, mas nós somos igreja. Igreja estará sempre aos cuidados do Senhor. Eu não sei se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Eu não sei se você de repente é um daqueles que nem acredita mais em arrebatamento. Mas você crendo ou não, Jesus virá. Você esperando ou não, Jesus virá buscar a sua igreja. E nós somos igreja. Ele não virá buscar denominação, batista, Assembleia de Deus, presbitério. Não, ele vem buscar a sua noiva, que está inserida nessas denominações. Aliás, nós vamos ter 3 surpresas no arrebatamento. Primeiro é da gente ir, porque a coisa está tão feia que a gente nem está acreditando que a gente vai. De repente, Jesus da glória, já estou aqui. Isso é rápido demais. Não vai dar tempo de você pedir perdão, não. Por isso tem que pedir perdão antes. Segunda surpresa, quando a gente chegar lá. Nós vamos encontrar lá quem a gente pensava que não ia. Disse, Deus da glória, o que você está fazendo aqui, irmão? E ele vai dizer assim para você, rapaz, fica na tua. O céu é de Jesus, ele põe aqui dentro quem ele quiser. Eu sou de uma formação assembleana, talvez tenha algum assembleano disfarçado aí. Tem alguém? Eu sou assembleano há 40 anos. Então, a Assembleia de Deus, especialmente o Ministério Madureira, flexibilizou, deixou muito aqueles usos e costumes. Mas eu sou da década de 80. Então, na década de 80, uma mulher, uma crente que aparasse o cabelo, não estou falando cortar não, aparasse, era 6 meses de gancho, sem tomar ceia, sem participar de nada. Aí 2 irmãs, bem cabelão assim, saem do ciclo de oração, cheia da graça, 2 biblonas desse tamanho, fazendo aquelas bolsas do Carrefour. E sai, passa na praça, tem 2 irmãs batistas evangelizando com os folhetos de calça comprida, cabelo bem curtinho, brinco. Aí uma cutucou a outra e diz assim, pelo tamanho do cabelo e do brinco, só pode ser batista.
E a Batista não aguentou a tentação, disse, pelo tamanho do cabelo e da língua, só pode ser da bleia. Toma, podia ter dormido sem essa. Dá para entender? Porque a gente começa a julgar pelas aparências. Então, essa ideia precisa ser desconstruída, gente. Desse Deus mau, Ele é Pai. Eu vou repetir, você não entendeu? Ele é Pai. Ele te ama. Ele não te ama mais o dia que você vem para o culto e Ele te ama menos o dia que você não vem. A questão é que você pode perder um culto que pode mudar a sua vida e você não está. E eu vou te provar isso na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus ressuscita, aparece primeiramente às mulheres. Depois, ele vai onde estão os discípulos. Ao invés de ter 11, porque o Judas já tinha desviado, ao invés de ter 11 pastores, só tinham 10. O Tomé estava no Flamboyant, ou na tribo do açaí. E eu não sei o que o camarada que vivia do altar, que era tempo integral, por que ele não estava lá? A Bíblia não diz. Até porque o evangelista era muito amigo de Tomé, ele não quis expor o cara. Aí não dá os detalhes lá. Diz que ele não estava. Jesus chega, sopra sobre os discípulos e diz, recebeu o Espírito. E eu estou dando a vocês autoridade, a quem vocês perdoaram está perdoado, e a quem vocês reteram o perdão está retido. Veja que Tomé não recebe isso aí. No outro culto, quando Jesus vem, o Tomé está. E Jesus pega e dá um sabão. Não arranca a cabeça, só dá uma ensaboada. Que já tinha lavado os pés lá em João 15, agora dá ensaboada. E ele diz o seguinte, fala com ele, você precisa acreditar, seja crente e não incrédulo, você conhece a história. Depois disso, no episódio da praia, você vê o Tomé, e nunca mais na Bíblia você ouve falar em Tomé. Porque lhe faltou um culto que ele não podia ter faltado. Então, meu irmão, eu sei que você está doidinho para falar isso, tem 10 anos, não teve coragem, chegou a oportunidade. Pegue a mão de quem está do seu lado, por favor. E diga para ele, aprenda com a Bíblia. Levanta a mão dele agora, aprenda com a palavra. Nunca mais falte aos cultos. Porque o culto que você faltar pode ser exatamente aquele que ia virar. Porque tem culto que até a gente está ministrando, não acreditamos que vai virar. Choveu demais, deu menos gente, e a gente não está assim... Parece que não é a melhor mensagem, não é o melhor tema, poderia ter pontuado e abordado outra temática, parece que a igreja não está no clima, e a gente acha que não vai virar. E é o culto que o Senhor vem, sopra e dá a você a cura e o milagre. Porque, aliás, você já sabe disso, porque você é muito bem ensinado aqui pelo pastor João e pela sua equipe de auxiliares, que Deus não precisa de nomes para fazer nada. Porque a Bíblia diz que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todos os nomes. E eu faço minhas as palavras do pastor Gesiel Gomes, que dizia, eu não faço, mas Ele faz. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não curo, mas Ele cura. Eu não liberto, mas Ele liberta. Eu não transformo, mas Ele transforma. Enquanto você não glorificar, eu vou continuar. Eu não salvo, mas Ele salva. Porque eu não sou, mas Ele é. E eu aprendi isso, irmãos, foi doído. Aprender a ser grato, a reconhecer que era Jesus, que é Jesus quem faz. E que nós somos apenas um instrumento. Eu comecei o ministério muito cedo. Eu fui para a igreja com 16 anos, com 19 eu saí do quartel, com 20 anos eu já estava pregando. E eu fiz agora 30 anos de ministro, fora o tempo de diácono, auxiliar, que eu já pregava. Quer dizer, não pregava, gritava, né? Eu tinha umas frases de efeito, assim, que eu decorei, né?
Eu imitava os pregadores, porque a gente começa imitando mesmo, que era referência para mim. Pastor Gesiel Gomes, hoje eu quero falar sobre graça. Graça, o que é graça? A graça é uma graça dada de graça, porque se a graça que é de graça não fosse de graça, a graça não teria graça. Então receba de graça do Deus da graça, a graça de Deus. Cutuque seu irmão para ele não ficar sem graça. Aí depois veio a era do Gilmar Santos. Meu Deus, o que é isso na minha mão que eu não estou entendendo? Aí o irmão virou para mim e disse, ô, irmão, larga de ser besta, isso é dedo. Prega. Demorou a ficha cair. Mas aí quando eu estava no auge, eu fui pregar numa cidade, lá no Tocantins, o congresso de todo o estado do Tocantins. Irmão, Jesus batizou mais de 200 no Espírito Santo. Foi uma apoteose. E aquele negócio entrou no meu coração. Porque um pastor virou para mim e disse, Roberto do céu. Ele me chamava de Robertão. Robertão, mas como Deus está te usando. E aquele negócio estufou assim dentro de mim. E eu disse, você sabe o que é mesmo? Para quê, irmão? E aí, ele me falou assim, Roberto, você podia... O evento vai terminar agora, domingo, agora meio-dia. Você podia ir lá para casa. Fica lá, prega terça-feira, porque hoje à noite não vai ter culto. As caravanas estão retornando. E eu ia preparar aquela picanha, tal, aquela coisa assim, né, de crente dizimista. E preparar para você, beleza. E vou te dar uma oferta. Eu disse, Deus, irmão. Picanha. Oferta. O inimigo faz isso por você não, irmão. Só Deus. E agora eu estou lá. E aí eles começaram a anunciar na cidade. Eles empolgaram. Porque o congresso foi impactante. Deus me usou muito naquele congresso mesmo. E aí a notícia correu na cidade. O rapaz anunciando o som. Pastor fulano de tal convida você e sua família para amanhã, terça-feira, imperdível, grande culto de avivamento com o preletor, pastor internacionalmente conhecido. Aí eu parei assim. Meu Deus, onde é que eu preguei fora do Brasil? Que só se for em outra vida, porque nessa eu não preguei nada ainda. Aí... Porque o único lugar que eu tinha ido 3 vezes foi no Paraguai. Mas não foi pregar. Foi para isso aí mesmo que você está pensando. Foi pregar. Mas não era eu que estava falando, eu não falei nada, eles que falaram. Eu vou lá correr atrás do rapaz. Não tem nada. Não, deixa quieto. Deixa rolar. Irmão, aquela igreja na terça-feira não tinha espaço. Parecia o pastor Silas Malafaia quando chega aqui em Goiânia. Se a gente não chegar cedo, não tem lugar. Aquele dia, inclusive, que eu estava operado, que o pastor Silas esteve aqui, né, com você, lá na Avenida Goiás, né? Aquele lá, meu Deus. Só que eu tinha uma maleta desse tamanho, tinha mesmo uma maletona preta, que o pregador daquela época cismava de ser pregador, e a primeira coisa que ele arrumava era uma mala, parecendo dessas de representante de laboratório. E as fitas é aquelas fitinhas cassete. E eu tinha uma fita, eu com um terno amarelo, irmãos, parecendo o professor Pardal. E eu tinha 2 mensagens assim que era muito impactante. Uma eu me lembro como hoje. Elias, o profeta de fogo. Eu nem lembro mais como é essa mensagem, mas era famosa. E aí o líder de jovem, quando eu cheguei com aquele malão, assim, aquele troço pesado, ele assim na porta, pastor Roberto, pai do senhor, eu sou líder de jovens, estou esperando o senhor aqui para a gente ver uma data com o senhor, em outubro, para o nosso congresso de jovens. E que data que é, irmão? Eu vou falar aqui hipoteticamente, que eu não lembro qual era o final de semana. Hipoteticamente, era o 3º final de semana. Eu peguei a agenda. Ixi, irmão, meu Deus do céu, eu sabia, pregador internacional não tem vaga fácil. Mas é o dia 17,
Pastor, não, está ali, glória a Deus, pastor Roberto. Se ele falasse o primeiro final de semana, estava livre, o segundo, estava livre, o quarto, estava tudo livre, mas pregador internacional tem que dar um tchan. E aí ele agendou comigo, pastor, me dá 2 fitas aí, que eu vou pegar logo agora, porque isso não vai dar para quem quer. Foram as únicas 2 que eu vendi aquele dia. Para vocês avaliarem o estrago. Pastor cantou os hinos e já passou para mim. E eu entrei, essa noite, e vai, irmãos, e nada. E foi dando uns 15 minutos e nada, 20 minutos e nada. Eu já estava todo molhado de suor, porque lá é muito quente. Era e é muito quente. Até a meia já estava molhada. E eu já tinha visto anjo, querubim, serafim, já tinha visto todo mundo e não tinha acontecido nada. Daqui a pouco, eu não sou de fazer leitura labial, mas aquele dia eu acho que Deus deixou. Eu vi uma senhorinha de uns 85 anos, mais ou menos, olhar para a outra assim e falar assim, mas é esse aí que é o pregador internacional? Irmão Zé prega muito melhor que esse menino. Aí depois eu descobri que o irmão Zé era um de 82 anos que ficava na porta, quase dormindo. Disse, eu estou ruim na fita. Terminei de pregar aquela coisa mais ruim do mundo, desci com um malão preto, ninguém me pediu para comprar fita. Veio uma irmã com uma criança no colo, pastor, eu estava ali, e Deus falou no meu coração para orar pelo meu filho. E aí, no meu coração, eu pensei, revelação da carne. Eu é que estou precisando de oração, vou orar pelos outros. Eu lembro que eu coloquei a mão na cabeça do menino, nem perguntei o que era. Jesus, o teu nome é Jeová Rafá, é o Deus que sara. E aí, quando ela abriu os olhos, eu já estava saindo na porta. Ela disse, ué, pastor, já? Irmã, quando Deus quer operar, é assim, ó. E vazei. Fui para cá do pastor e a picanha rolando, irmão. E eu dentro do quarto, numa tristeza. A pastora chegou e disse, pastor Roberto, vamos jantar? Eu disse, não quero não. O senhor não quer? Não quero não. Aí o que foi? Aí você não viu lá, pastor, o tanto que foi ruim? Não, pastor, não foi tão ruim assim também não. Acabou de matar. Acabou de matar. Só que a agenda de outubro estava firme, eu voltei. E eles fizeram uma tenda enorme de palha, aquilo lotou de gente, e eu disse, eu vou bombar, eu tenho que resgatar aquele dia, eu vou bombar. E aí, quando eu peguei o microfone, me deu um branco, irmãos. Eu disse, Jesus, o que eu vou falar? Jesus disse, não fala nada, deixa eu fazer. E eu não sabia o que fazer, pedi os irmãos para ficar em pé. Eu falei, irmão, vamos ficar em pé, vamos fazer oração. Estenda a sua mão aí na direção da sua casa. Em meio à oração, aí Jesus falou no meu coração, chama aqueles que não são batizados no Espírito Santo e aqueles que já falaram em línguas e não falam mais. Eu vou batizá-los. E aí eu chamei, sem pregar. Quando uns 20 minutos já tinha mais de 70 batizados com o Espírito Santo. O mesmo pastor chegou e disse, Robertão, eu não te entendo. Você nem pregou e Deus já está quebrando tudo. Só que agora eu já estava inteligente. E eu falei assim para ele, pastor, eu sou só o carteiro. Quem escreve a mensagem é o Senhor. Aí nisso chega uma irmã, embaixo assim, diz, pastor Roberto, chorando, pastor Roberto, o senhor lembra de mim? Olhei assim, foi, irmão. Aí muita gente, né, pregador internacional. Eu disse, irmão. Normalmente eu lembro do pastor, do coordenador e do tesoureiro. Esse eu não esqueço jamais. Aí ele virou e... Eu sou a mãe daquele menino que pediu oração para o Senhor. Me deu um frio na barriga, irmãos. Porque a mulher chorando, eu não vi menino.
Aí diz lá, irmã, lembro sim da senhora. Pois é, meu filho estava com leucemia. Quando ela falou isso, aí bambeou as pernas. E eu falei, ô Jesus, por que Satanás vem entristecer meu coração? Porque eu tenho certeza que esse menino já era. Que a irmã me viu. Ela estava sem criança, e chorando, ela lembrou, né? E eu disse, quase que eu perguntei, quando é que foi o enterro? Aí ela virou assim para mim e disse, ô pastor, a semana posterior àquela oração, eu levei meu filho em Goiânia. E quando eu chego lá, os médicos fizeram novos exames e disseram para mim que meu filho estava radicalmente curado. Aí eu fui perguntar para Deus, por que o Senhor fez o maior milagre visível no meu ministério o dia que eu preguei a pior mensagem da minha vida? Ele disse, porque se eu tivesse feito isso no dia que você bombou, você estaria desviado, porque você estaria se achando. E foi o dia que você desceu quebrado, desacreditado. Foi o dia que a minha graça e o meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza. E Deus me ensinou, aquele dia Ele me vacinou. Às vezes, tem lugares que eu vou, dependendo do momento, que Deus me usa em algumas coisas. Irmãos, mas hoje eu estou tão vacinado com esse negócio, que isso para mim é tão natural, que é claro que a gente precisa vigiar, porque somos seres humanos. Temos que patrulhar a nossa cerca, vigiar o nosso jardim, para que essa semente não entre no nosso coração. Mas se é uma coisa que eu tenho aprendido, é dar a Jesus a honra, a glória e o louvor. Vale um amém? Vale um glória a Deus? O pastor me deu ainda 5 minutinhos e eu vou concluir aqui dizendo para você. O rei de um determinado país estava com a sua caravana, com a sua comitiva, e de repente ele se deparou com um mendigo na estrada. E ele abordou o mendigo dizendo-lhe, qual é o seu nome? Ele disse, o meu nome é Dorá. E você mora onde, Dorá? Eu moro na rua, na floresta. Aí o rei estendeu o cetro de ouro para ele e diz, a partir de hoje você vai morar no palácio. O Dorá foi introduzido no palácio. Arrumaram, deram banho, cuidaram. Se tornou o homem mais amado do palácio, porque até cachorro, se precisasse dele, o Dorá era tão agradecido que servia a todos com muita alegria. Até o dia que ele foi promovido no reino, aí veio a inveja, que tinha os antigões lá que se sentiram desvalorizados. E armaram e disseram para o rei, rei, majestade, o homem que o senhor tanto ajudou está projetando um golpe contra o senhor. Todos os dias o Dorá entra numa caverna e ele está armando contra o senhor. O rei se entristeceu tanto, chamou a sua guarda pessoal e foi lá na caverna. E quando ele chega na caverna, está lá o príncipe Dorá, vestido de mendigo, sentado em cima de um baú velho. Que eu acho que baú já é velho, né? Então, esquece. Um baú cheio de coisas velhas perto, e chorando. Quando o rei entrou e disse, Dorá, o que você está fazendo aqui? O Dorá prontamente se prostrou aos pés do rei e disse, ô majestade, todos os dias, quando termino as minhas funções no palácio, eu venho para dentro dessa caverna, visto essas vestes de mendigo, e sento em cima desse baú, para eu nunca me esquecer quem eu era e quem eu sou. Para eu nunca me esquecer onde eu estava e onde eu estou. Eu gostaria que você dissesse para quem está ao seu lado, a gente precisa dar
voltar à nossa caverna. Dá para entender isso aí? A gente precisa voltar na caverna. É reconhecer que nós estamos aqui, somos o que somos, porque a mão do Todo-Poderoso foi estendida sobre a nossa vida. Vale um glória a Deus? Vale um aleluia? Você dá conta de levantar uma das suas mãos? Pode ser a direita ou a esquerda, porque a gente tem uma mania, né, de judaizar o culto. Levante a mão direita. Olha, irmão, Deus não tem preconceito quanto a canhoto. Levanta que você quiser. Agora, se você der conta de levantar as duas, é legal que desempena a coluna. Capricha aí. E diga para ele, glorifique o nome dele, exalte a ele, dê a ele a honra, dê a ele a glória. E peça, Espírito Santo, me ajuda a ser mais agradecido. Amém? Pastor João, 1 minuto eu já devolvo aqui. Queridos, eu tenho aqui um marcador, esse é mesmo um marcador de texto. Milagres Deus ainda faz. Dá para repetir? Milagres. Aqui no verso tem o calendário 2020. E para os irmãos que gostam muito do Araguaia, uma notícia boa, tem muito feriado em 2020. E o pessoal também que não gosta muito de trabalhar, tem muito feriado aqui. Esse marcador de texto, aí eu coloquei aqui uma foto minha, e tem gente que é simples demais. Pastor, para que você pôs sua foto? Aí eu brinquei com a irmã, falei, irmã, isso aqui é porque o Bolsonaro falou que vai vir uma onda de dengue no Brasil, é só a senhora cortar isso aqui, a foto, colocar dentro da bacia, não precisa pôr água, e põe na porta de casa. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita, e a senhora não vai ser atingida. E o pior é que tem gente que acredita nisso, né? Esse marcador de texto aqui, não é aquele que rasga, ele é plastificadinho. Ele tem uma coisa, se você colocar ele aqui na cabeça de um endemoniado, ele vai continuar endemoniado. E dependendo do demônio, vai rasgar e fazer você engolir. Isso aqui não é ungido, não foi feito no Jordão, não é ungido com óleo de Israel, foi feito na gráfica aqui em Goiânia mesmo, é papel normal. Tem nada de místico nisso aqui. Esse marcador de texto para você colocar dentro da sua Bíblia ou do livro que você está lendo. Agora, uma coisa eu te garanto, todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e deparar com esse marcador, você vai ler e vai lembrar que milagres Deus ainda faz. Amém ou não amém? Eu vou pedir depois a direção do culto, que alguém possa ficar talvez ali na saída, não sei, com esses marcadores de textos. Pastor, quanto custa? Não tem um preço exato, é o que você quiser ofertar. Se você quiser dar R$2, pastor, eu não tenho R$2 aqui, eu só tenho R$1,50. Vai. Pastor, também não tenho R$1,50, eu só tenho R$1 aqui. Dá para levar? Dá. Pastor, me perdoe, mas não tenho R$1, eu só tenho 50 centavos. Eu posso levar o marcador? Pode. Pastor, só me perdoe, eu não sou mão de vaca, mas eu não tenho 50 centavos. Eu posso levar o marcador? Não. Deus te abençoe.